Vamos resolver essa questão de cinemática. Leiam comigo, ela é muito parecida com as questões da UNB, né? Ponto material em movimento tem suas coordenadas variando com o tempo conforme as equações. Então ele me deu aqui três equações. Ó. A primeira equação é x igual a 30t, y igual a 5, e uma última equação, z igual a 10 mais 2t ao quadrado. São as três equações. Em que as posições são medidas em metros e o tempo em segundos. Julguem os itens que se seguem. Analisando aí o que ele deu no enunciado, é um movimento nos planos x, y, z, né? Então aqui eu tenho as coordenadas em x, aqui em y, aqui em z. Porém, y não muda. O y é uma constante e sempre igual a 5. Já o x muda, ó, de acordo com a variação do tempo, ó, tempo 1, tempo 2, né? O x muda. E o z também, ó, de acordo com a variação do tempo 1, tempo 2, o z também muda. Agora o y não, o y é sempre igual a 5. Então ele está variando a posição apenas em x e em z, né? Entendendo. Além disso, aqui o t está elevado à primeira e aqui o t está elevado ao quadrado. Equação de posição em função do tempo de primeiro grau com t elevado à primeira é de movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Ela é do tipo x igual a x0 mais vt, ou SS0 mais vt, né? Onde o x0, ó, o primeiro espaço é zero. Aí fica do tipo x igual a vt. X igual a 30t. Né? Então o v é 30. Já equação de espaço, z, em função do tempo, e o tempo ao quadrado é do uniformemente variado. Lembrando da equação, né, aí do uniformemente variado, né? S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aí lá em cima, ó, no lugar de S, ele chamou de Z, né? Aí 10. Aí esse V0 aqui, ó, é 0. Né? Tanto que aí vai ficar 0. Aí, ó, 2t ao quadrado, do jeito que ele deu aqui em cima. Então, em x é o movimento uniforme, em z é uniformemente variado. Então, eu entendi o enunciado, né? E vai ficar z igual a 10 mais 2t ao quadrado. Então, aí vamos julgar os itens. Item 1. Item 1. Na origem dos tempos, a posição do ponto material é dado pelas coordenadas 30, 5 e 10. Então, ó, em x é 0, que em x a equação foi do tipo x igual a 30t. Isso aqui, como eu falei anteriormente, isso é de movimento uniforme, e do movimento uniforme a equação dos espaços é essa. Então, ó, se eu comparar em cima, né, ó, o t está aqui, o 30 está no lugar do v, que é quem multiplica o t. Então, o x0 é 0. Então, em x, a posição inicial é 0. Eu já estou vendo que é falso, né? Que ele falou que a posição inicial é 30, 5 e 10. Então, aqui seria o x0, o y0 e o z0. Então, em x, ó, é 0. Que aqui na equação o x0 é 0, né? Igual eu fiz aqui em cima. O x0 é 0. O 30 está no lugar do v e o t. Então, aqui eu já vejo que está errado. Aqui ele colocou como x0
30, né? Então isso aqui é errado, não está correto. Item 2. No item 2, ele fala na origem dos tempos, então no tempo inicial, né, no início, o ponto material encontra-se aproximadamente a 11,2 metros da origem. Então vamos lá. Em Y, ó, ele está no espaço 5. Em X, no espaço 0. Então vamos lá, em X é 0. Como eu, né, o item 1 eu discuti isso com vocês. Em Y é 5 e constante. Aí está no sistema internacional, né, em metros. E em Z aqui, ó, é o 10, né? Que está no lugar do espaço inicial na equação. Ó. Então, 10 ali na equação está no lugar do espaço inicial. Então, em Z é 10. Então, se eu pegar aqui um eixo Y por Z, no início, em Z está no 10, em Y está no 5, né? Então, eu posso imaginar a partícula aqui, ó. Aí, qual a distância entre essa partícula e a origem dos espaços aqui, né? Ó, quanto vale essa distância aqui, né? Ó, isso que ele está perguntando. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Eu posso imaginar, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, ó, aqui eu sei que vale 10, que é a posição em Z. Aqui eu sei que vale 5, que é a posição em Y, né? Aí eu quero essa posição, ó, que eu vou chamar de D. Só fazer um Pitágoras aí, né? Então, D ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vai ficar D ao quadrado igual a 100 mais 25. D ao quadrado, 125. Raiz de 125 é o aproximadamente 11,2 que ele comentou, né? Então, a 2 é verdadeira. É uma afirmação certa, correta, né? Afirmação 3, ó. O movimento do ponto material se dá em X e Z, correto. Em Y, ele é igual a 5 e é constante, é uma função constante. Então, em Y ele não varia nada. Aí agora, deixa eu olhar as equações, né? Vou olhar no enunciado que é mais fácil. Ó. Em X varia. Então, em X é o 30t. Então, de acordo que o tempo vai passando, o X vai alterando. Então, em X ele tem mudança de posição. E em Z também, né? Ó, Z, 10 mais 2t ao quadrado, em Z também muda. De acordo com a variação do tempo, a posição em Z muda. Então, concluo, a mudança de posição ela se dá apenas nos planos ZX, né? Ou XZ, né? Nesse plano aqui que a posição vai mudar com a passagem do tempo. É isso que ele está falando no 3. Então, é correto. Na afirmação 4, ó, a equação da trajetória do ponto material para achar a equação da trajetória, basta juntar as equações, né? Então, ó, a equação no plano X é o 30t, vou isolar o t aqui, ó. Isolando o t, vai ficar x sobre 30. Aí a equação em z é 10 mais 2 vezes t ao quadrado. Para achar a equação da trajetória, eu junto as duas equações, que seria, por exemplo, a Torricelli no uniformemente variado. Né? Então eu vou pegar esse tempo aqui, ó, e substituir aqui.
Então eu acho a equação da trajetória. Então vai ficar z igual a 10 mais 2 vezes x sobre 30 ao quadrado. Então fica z igual a 10 mais 2 vezes x ao quadrado sobre 900. Então vai ficar z igual a 10 mais 2 vezes, ou melhor, né, vou dividir por 2, x ao quadrado sobre dividir por 2, 450. Essa é a equação da trajetória, que foi o que ele falou ali, ó. Então, a afirmação 4, essa é a afirmação 4, né, ela é correta. E a 5, a trajetória do ponto material é um arco de parábola contido em OY. Não, em Y é constante. Então, em 5, em XY, né, no plano XY, em Y, como é uma função constante, né, que o valor em Y é sempre de 5 metros, deixa eu confirmar se é 5 mesmo, olhando aqui. Eu vou olhar no enunciado. Isso mesmo. Então, isso aqui não dá parábola, né? Não dá arco de parábola. Então, por isso que é errado. Isso é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais diferente, digamos assim, do que a maioria dos vestibulares, mas ela é típica da UNB, né, de Brasília. Espero ter contribuído, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, né? Mandar para os amigos. Um abraço. Não parem de estudar.